Olá, como vai? Tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Este é o último vídeo da série em que eu me propus a apresentar como reconhecer um bom projeto de hidráulica, esgotamento sanitário e elétrica. Desde o início a minha proposta não era ensinar como projetar os projetos complementares, e sim como a reconhecer um bom projeto, tá? Particularmente para projetos de elétrica, teríamos que ter muito mais critério, muito mais técnica para desenvolver um projeto do zero. A minha proposta, então, é só dar bases de como reconhecer um bom projeto. Tá bom? Vamos lá, então, para a tela do computador? Vamos lá? Então, vamos lá. Estamos aqui na tela do AutoQI Lumine. Tá? Esse é um prédio comercial com 2 pavimentos. O segundo pavimento está mais ou menos nessa áreazinha aqui, na parte de cima. Temos aqui algumas salas de administração, um acesso aqui para veículo, um corredor central e um laboratório aqui no final. Tá? Vamos lá no segundo pavimento, que o circuito está menos carregado, fica mais fácil então da gente fazer um estudo. Então tá aqui, nosso segundo pavimento, tá? Eu tenho aqui a chegada, né, de 3 para o quadro 4, de 3 fases, 1, 2, 3, um neutro e um terra, tá? Do quadro 4, nós temos a distribuição de circuitos. Qual é a primeira coisa importante a ser observado no projeto de elétrica? Circuitos separados para luz, tomada, chuveiro e ar-condicionado, ok? Posso fazer junto o projeto de luz e tomada? Não é aconselhável, tá? Eu não aconselho fazer. E a gente vai dividindo, né? Por exemplo, tomadas, né? Às vezes tem um número de tomadas que ultrapassa, né? Um determinado valor de amperagem. Então a gente divide em 2 ou 3 circuitos separados, tá? O importante é sempre tentar fazer a distribuição para os circuitos finais com fio de 2,5, tá? Quer ver? Não tem necessidade de fazer, por causa da quantidade de tomadas, fazer uma distribuição com fio de 4 ou o que seja, né? Então a gente divide essa quantidade de tomadas por circuitos menores. Aí você está vendo aqui, né, no meu circuito central, né, e a distribuição para os circuitos secundários. Eu tenho aqui meu disjuntor, né, do circuito e uma pecinha aqui chamada DR. Aí você está vendo aqui o uso, né, dos circuitos, além do disjuntor, de um dispositivo DR, diferencial residual. Qual é a função desse dispositivo? Em certos circuitos que tem fácil acesso ao usuário, a gente então protege com esse tipo de dispositivo. Tá? Qual é a função dele? Por exemplo, quando você tem um equipamento ligado numa tomada, a corrente que flui pela fase é a mesma que flui pelo neutro. Então esse circuito analisa, então a mesma corrente que passa pela fase está voltando pelo neutro, ok, está tudo correto. A partir do momento, por exemplo, que você leva um choque na fase, né? Claro. O que o DR visualiza? Está passando uma corrente pela fase que não está retornando pelo neutro, ou seja, está sendo aterrado através do corpo de uma pessoa, né? Então ele vai e desarma. Então é um circuito de proteção para choque, tá? Nem todos os circuitos são necessários. Então, por exemplo, ar-condicionado e luz não são necessários, porque são difícil acesso ao usuário no dia a dia, tá bom? Outro ponto também que a gente tem que observar nos circuitos é a distribuição de potência, né, de consumo entre os circuitos. Então aqui nós temos aqui as 3 fases, temos aqui 1.9 K, 1.8 K e 2.6 K. Então será que a gente pode distribuir melhor? Esse programa já faz essa distribuição, né? Ele já tem aqui, ó, o balanceamento de fase, ele já faz esse tipo de trabalho. Mas não fica perfeito, não fica, às vezes tem necessidade de você dar uma melhorada. Então, por exemplo, esse circuito R aqui,
tem 2.6K. Será que eu não poderia tirar 600 watts daqui e distribuir, por exemplo, para a fase S? Vamos dar uma olhada. Então, R, temos que tirar de R. Então, tá aqui, R, eu tenho aqui, ó, opa, 600 watts, tá vendo? Tem aqui 1100, não, é alto demais. 1400 é alto demais. E tenho aqui em R 500. Opa, vamos fazer o seguinte, vamos tirar esse 500 que está em R e passar para S para ver se melhora essa nossa distribuição. Ok, vamos lá então. Então, circuito 4, eu quero quadro 4, circuito 2. Propriedade. Então aqui, ó, eu tenho aqui, ele está em R, vou passar para S, tá ok? Então tá aqui, ó, já automaticamente já corrigiu. Então agora eu fiquei com 21, 2.1, 2.3, 1.9. Já deu uma melhoradinha, tá vendo? Já tem uma diferença menor entre as fases, tem um equilíbrio maior entre as fases, tá? Isso a gente faz com todos os quadros, com todos os circuitos, tá? Eu tenho aqui, né, falando da forma de como desenhar, né, de como representar a parte elétrica, eu tenho aqui um quadro multifilar, de representação elétrica multifilar, e o mesmo quadro unifilar. É a mesma coisa, só com duas maneiras diferentes de representar. Tá? Ok? Tá aqui meus DRs, tá aqui meus disjuntores, tal. Então é bom a gente aprender a tanto visualizar esse tipo de representação como esse tipo de representação, o multifilar e o unifilar, tá? Vamos lá agora para o primeiro pavimento. Então tá aqui o primeiro pavimento e os outros quadros. Eu tenho aqui mais 3 quadros distribuídos aqui. Eu tenho um quadro aqui próprio para o laboratório, tem um quadro aqui para essas salas centrais e tem um quadro para esses ambientes aqui da parte da frente e o segundo pavimento. Então eu tenho aqui, olha, o quadro 3, tá vendo? Como é que está a distribuição de fase? 2.8, 2.1, 2.6. Será que poderia melhorar um pouquinho? Tirar uns 400 aqui do R e passar para S? Né? Vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho 1K, muita coisa, 1.4K, também muita coisa, 1.4. Aqui tem 500. Né? Aqui eu teria 500, 600, Vamos lá, só para fazer uma demonstração, né? Vamos tirar esse circuito 1 do quadro 3, circuito 1. Quadro 3, circuito 1. Propriedade. Então aqui está em R, vou passar para S. Opa, tá vendo? Já deu uma melhorada aqui, ó. 2.6, 2.6, 2.3. E às vezes a gente não vai fazendo isso. Vai melhorando os nossos quadros, né? Nossa distribuição de potência, né? Aqui, ó, 4.6, 3.8, 3.8. 3.8. Aqui fica meio complicado, né? Porque aqui são iguais, né? 3.8, 3.8. Se eu tirar qualquer coisa daqui e jogar para cá, né? 600, por exemplo, se eu tirar 600 daqui e jogar para cá, aqui vai ficar muito alto. Aqui eu acho que de repente já não vale a pena mexer, né? Esse aqui é o quadro 1, tá? O quadro 1 aqui nós temos 1.9, 1.2 e 700. Será que não tem como tirar alguma coisa aqui de 600 watts da fase T? Vamos ver aqui, ó, 1300 é muita coisa, 1100 é muita coisa. Aqui eu tenho 700. Aí vai passar aqui para 1400. Bom, vamos só didaticamente, vamos fazer essa mudança aqui. Quadro 1, circuito 1. Quadro 1, circuito 1. Eu estou em T, passar para R. Tá? Aqui, ó, 1.4, 1.4, 1.2, 1.2. Entendeu? Já melhorou também mais um pouco, tá?
Então isso tudo se reflete no quadro geral. Tá? Como é que está o quadro geral? 10K, 9.9, 9.7. Opa, tem um equilíbrio muito bom, né, de potência entre as fases. Tá? Então essa é a representação dos quadros em separado. Eu posso ter uma representação unifilar de todos os quadros. Tá? Então está aqui meu quadro de medidores, minha entrada, tá vendo? Com um fio de 25, diâmetro de 25, e aqui a distribuição. Aqui eu tenho o quadro de chegada e o quadro de distribuição geral, né, que fica no térreo, e aqui os meus quadros secundários, né, que é o quadro 1, 2, 3, 4, tá vendo? E cada um subdividindo. Pode reparar que neste projeto aqui, toda a distribuição, até dos ar-condicionados, que são 220, são com fio 2.2, tá vendo? Tá ótimo, o circuito tá bem equilibrado, tá vendo? E são coisas que a gente tem que observar no projeto, tá? Tem um outro detalhe aqui que eu queria mostrar, que não está representado aqui, mas eu vou abrir, que é o quadro de carga, o quadro multifilar do medidor. Esse não representei, então tá aqui. Tá, pode reparar que tem aqui um dispositivo estranho, né? Que não se apresenta aqui nos outros quadros, que é esse dispositivo DPS, que é o dispositivo de proteção contra surtos. Como é que isso funciona? Bem, você vê que ele tem uma ligação das fases para esse dispositivo e desse dispositivo para o terra. Peraí, como é que é? Eu estou ligando a fase ao terra? A ideia é essa. Então ele fica permanente aberto, claro, não? Quando há um surto de tensão, por exemplo, a queda de uma carga elétrica, né, atmosférica, um raio, você tem um aumento súbito de tensão nas fases ou no neutro. Isso é muito mais comum no neutro. Então você tem no momento em que cai a descarga elétrica atmosférica, o neutro ele passa a ser um alto potencial. Então esse dispositivo detecta isso e fecha curto para o terra. Pô, peraí, mas ele fecha curto para o terra sim, que aí ele vai desarmar o disjuntor, ok? Ele vai proteger todo o circuito, todos os dispositivos e aparelhos que estão ligados nesse circuito. Então ele aterra esse surto e desarma o disjuntor, ok? Porque o disjuntor ele não desarma por aumento de tensão, ele desarma por aumento de consumo, de potência, corrente elétrica, tá? Então o aumento instantâneo, né? Que é um aumento muito rápido, né? É um transiente muito rápido. O aumento de tensão, quem vai proteger o circuito é esse dispositivo de proteção contra surtos, tá bom? Então, pessoal, esse aqui é o DPS, tá? O nosso dispositivo de proteção contra surtos, tá? Aqui é o fabricante, né, ensina como fazer instalação nos circuitos monofásico, bifásico e trifásico, tá vendo? Então, aquele esqueminha que eu tinha dito, é um dispositivo que fica permanente aberto e liga a fase ao terra, ou o neutro à terra. A partir do momento que há um surto, né, um aumento súbito de tensão por uma queda de carga elétrica atmosférica, ele curta essa tensão para o terra e faz automaticamente o disjuntor do circuito principal desarmar, tá ok? Ok, então, e aqui embaixo esse programa gera o quadro geral de cargas, tá? Temos aqui os circuitos, quadro 1, 2, 3 e 4 e o total. A descrição de cada um, frente, laboratório, sala do meio, segundo pavimento, o esquema de ligação, que é 3 fases mais um neutro mais um terra, o método de instalação, que é o B1, que é conduítes dentro de alvenaria, a voltagem 220 127, a potência em VA, a potência em watts de cada um, o sistema, né, de fase de nomenclatura RST, a potência de cada um, né, de cada
de cada fase, e aqui o total, tá vendo? 10.5, 9.9, 9.7, é muito bem equilibrado. Fator de potência, fator de temperatura, fator de agrupamento, a corrente, tá? Corrente de proteção, a seção dos fios de cada circuito, né? Aqui os disjuntores, tá? E aqui está o status, ok, tá? Então todo o circuito foi analisado, não tem nenhum problema, tá? Temos também uma lista de material, uma lista de materiais, tá? Temos aqui um quadro de legendas com todos os desenhos empregados aqui no projeto. E agora é tirar, né? É salvar essa tela aqui em DWG, né? A gente vem aqui, gravar em DWG e abrir no AutoCAD e montar a prancha. Está pronta o seu projeto de elétrica, tá? A gente pode fazer um estudo também, né? Tem um relatório, tá? Ele faz aqui um relatório em doc. Então aqui você tem todas as características do projeto que você pode implementar também no projeto final, né? E é isso. Então, espero que tenham gostado dessa série. Eu sou o arquiteto José Carlos Moraes e até a próxima.